Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Bruno, faço parte do JMR, da Juventude Missionária do Rosário, e eu vim aqui hoje, a pedido do Alexandre, falar um pouquinho para vocês a respeito do sacramento da ordem. Gostaria de agradecer primeiramente ao Alexandre por me confiar esta missão, de transmitir um pouquinho da palavra a vocês. Tudo que vai ser dito aqui foi baseado no Catecismo da Igreja Católica, um livro bastante importante, quem puder ter em casa, para poder ler e estudar, é aconselhável, porque é um livro que vai nos transmitir o ensinamento de 2000 anos da Igreja. Aqui no sacramento, no parágrafo 1536, ele vai nos trazer a definição do que é o sacramento da ordem, Ele vai nos dizer assim, que a ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. Portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: episcopado, presbiterado e diaconato. Ou seja, nós podemos dizer que o sacramento da ordem é a maneira pelo qual a missão que Jesus Cristo passou aos 12 apóstolos vem sendo transmitida a cada geração. Do mesmo jeito que Jesus Cristo chamou os 12, eles chamaram outros, que chamaram outros, e até os dias de hoje essa missão vem sendo passada, E o ministro ordenado, ele vai assumir essa missão de fazer parte dessa sucessão apostólica, Ela possui 3 graus, o episcopado, o presbiterado e o diaconato. E aí cada um tem a sua particularidade, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas, a princípio, a gente tem que entender que a partir do momento que um ministro, que um sacerdote é ordenado, ele passa a fazer parte dessa sucessão apostólica. Então, ele vai assumir essa missão. Qual é essa missão? Jesus Cristo deu aos seus apóstolos em 2 momentos. A primeira foi durante a Santa Ceia, que Jesus Cristo diz, fazer isso em memória de mim. E a segunda no domingo de Pentecostes, quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Jesus passou aqueles 12 a missão deles serem a figura do próprio Jesus Cristo para os outros, de anunciarem a palavra, de anunciarem o Evangelho, de chamarem os outros a serem discípulos de Jesus Cristo. E essa missão foi sendo passada a cada dia. E os ministros ordenados, até os dias de hoje, assumem essa missão. Eles vão intervir em favor dos homens a Deus, eles vão ser para nós a figura visível de Jesus Cristo, Então eles vão nos oferecer as orações, vão nos oferecer os sacrifícios, vão oferecer os sacramentos. Por meio do sacramento da ordem, ele assume essa missão. Então vai ser Cristo agindo por meio daquele ministro ordenado, se fazendo presente para nós, se fazendo visível para nós. Cristo, ele foi o verdadeiro sacerdote, ele foi a verdadeira união entre Deus e o homem. Então, esses discípulos, esses ordenados, esses ministros ordenados, eles vão assumir essa responsabilidade, essa missão, de serem para nós hoje essas pessoas. Como eu disse, ela tem 3 graus, e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de cada um. Eu vou começar falando aqui sobre o episcopado, que trazendo um pouquinho para as palavras mais conhecidas para nós, são os bispos, aqueles ministros que forem ordenados no grau do episcopado vão ser os bispos. E aqui no parágrafo 1594, o catecismo vai nos dizer o seguinte: o bispo recebe a plenitude do sacramento da ordem, que o insere no colégio episcopal e faz dele o chefe visível da igreja particular que lhe é confiada. Os bispos, como sucessores dos apóstolos e membros do colégio, participam da responsabilidade apostólica e da missão de toda a igreja, sobre a autoridade do Papa, o sucessor de Pedro. Ou seja, o bispo ele vai receber o sacramento da ordem
em sua plenitude, no seu grau máximo. O bispo ele vai se tornar o sucessor direto dos 12 apóstolos, do mesmo jeito que os 12 receberam a unção do Espírito Santo diretamente de Jesus. Essa unção é passada nas gerações por meio do sacramento da ordem, por meio da imposição das mãos do bispo. Então o bispo ele vai se tornar um sucessor direto dos apóstolos, ele vai se tornar a figura visível de Cristo, a principal figura visível de Cristo para aquela parte da igreja que lhe é confiada. O bispo ele vai receber sob sua responsabilidade uma diocese e ele vai ser o principal responsável pela santificação daquela diocese, de transmitir a palavra, de pregar o evangelho. Então ele vai ser a figura de Jesus para aquela diocese. Aí a gente pode se perguntar a respeito do Papa, falar, mas o bispo recebe a plenitude do sacramento, e o Papa? O Papa, em relação ao sacramento da ordem, ele recebe no mesmo grau do bispo. Então, falando baseado no sacramento, eles recebem o mesmo grau deste sacramento, que é a plenitude do sacramento em si. Porém, o Papa, que é o bispo de Roma, ele vai ser eleito, né, numa eleição ali, e ele vai se tornar o sucessor de Pedro, a principal figura, a principal representante da igreja no mundo. Então ele vai ser a autoridade principal. Porém, em relação ao sacramento, ele está no mesmo nível dos bispos. Os bispos eles vão receber a diocese sob sua responsabilidade, né, igual eu falei. Porém, é humanamente impossível para um bispo sozinho ele conseguir santificar toda uma diocese em relação a estar presente sempre com os fiéis, porque, como por exemplo, trazendo para a nossa diocese aqui, né, a diocese de Leopoldina, nosso atual bispo é o Dom Edson Oriolo. Eu não vou nem contar as outras cidades a princípio, vou contar somente se fossem duas, Cataguases e Leopoldina. Como que ele estaria presente no dia a dia de todos os fiéis, celebrando, atendendo confissão, batizando, em duas cidades ao mesmo tempo? Então ficaria complicado, é humanamente impossível. E aí entra o segundo grau do sacramento, que é o grau do presbiterado, que também, trazendo para o nosso dia a dia, para as palavras que a gente costuma usar mais, são os padres, são os sacerdotes. Aqui também o catecismo ele vai nos trazer a definição, né, no parágrafo 1564, ele vai nos dizer que, embora os presbíteros não possuam o ápice do pontificado e no exercício do seu poder dependam dos bispos, estão, contudo, com eles unidos na dignidade sacerdotal. Em virtude do sacramento da ordem, segundo a imagem de Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, eles são consagrados para pregar o evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Ou seja, o padre ele vai receber o sacramento da ordem em um grau inferior. Ele vai trabalhar em comunhão com o bispo, ele vai assessorar o bispo. E aí sim, os padres vão estar presentes no dia a dia da paróquia. Cada paróquia vai ter o seu padre responsável, vão ter os vigários, que são os padres auxiliares. Então, aí o padre ele vai assumir essa missão para a paróquia. Então, ele também recebe a missão de ser a pessoa de Cristo, de ser o Cristo visível. Então, ele vai celebrar a missa, ele vai batizar, ele vai atender a confissão. Tudo isso em persona Christi. Cristo vai estar agindo por meio daqueles sacerdotes. Isso também acontece com os bispos. É Cristo por meio dos bispos e é Cristo por meio dos padres. Então, quando nós assistimos uma missa, ou quando nós nos confessamos com o sacerdote, nós estamos nos confessando com Cristo por meio daquele sacerdote, estamos assistindo a missa celebrada por Cristo por meio daquele sacerdote. E tanto os bispos quanto os padres, eles são chamados ao celibato, eles entregam a sua vida a Jesus Cristo. E muita gente se pergunta, por que o padre e o bispo não se casam, não têm família? A partir do momento que eles são ordenados e assumem essa missão, eles entregam a sua vida a Jesus Cristo. Então, eles aceitam a missão. Eles vão gastar o seu tempo para santificar os outros, oferecer oração, oferecer o sacrifício, acompanhar no dia a dia os fiéis. Então, imagina um padre, se ele tivesse uma família, uma esposa, filhos.
Aí, pegando um exemplo tolo, mas chegasse um domingo na hora de uma celebração e, sei lá, o filho do padre estivesse passando mal e ele tivesse que levar o filho para o hospital e a esposa não estivesse em casa, por exemplo. Aí, o que ele faria? Ele celebraria a missa, ele levaria o filho para o hospital? Se ele celebrasse a missa, ele ia estar com a cabeça pensando no filho? Então, aí está a explicação de por que isso não acontece. O sacerdote ele entrega a vida dele a Cristo, então ele vai usar o tempo dele para se santificar e para santificar os outros. E a respeito do terceiro grau do sacramento, é o grau do diaconato. E vai ser um grau diferente, porque o diácono ele não é chamado ao sacerdócio, ele é chamado ao serviço. Então, o diácono sim pode se casar, pode ter uma família. E por quê? Porque ele não é chamado ao sacerdócio, né? O catecismo vai nos explicar também, né, no parágrafo 1570, a respeito dos diáconos. Ele vai nos dizer o seguinte: os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. São marcados pelo sacramento da ordem como um sinal que ninguém pode apagar e que os configura a Cristo que se fez diácono, ou seja, servidor de todos. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres nas celebrações do divino mistério, sobretudo na Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais, consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Ou seja, o diácono ele vai servir de uma maneira diferente, ele vai oferecer o seu serviço em auxílio ao bispo, em auxílio ao padre. Então, ele vai participar das cerimônias do casamento, vai assistir o padre, vai poder pregar o evangelho, porém, de uma maneira diferente. Ele não é chamado ao sacerdócio. Mas o sinal que o diácono recebe em relação ao sacramento é também igual ao do padre. Ele é marcado com o mesmo sinal do padre e com o mesmo sinal do bispo, que é um sinal indissolúvel. Tanto o bispo, quanto o padre, quanto o diácono, uma vez ordenados, eles vão ser marcados, vão receber uma unção do Espírito Santo que vai os acompanhar pelo resto da vida. Do mesmo jeito que nós somos batizados uma vez, crismados uma vez e nos casamos uma vez, por exemplo. Então ele não pode voltar a ser um leigo comum. Lógico que em motivo de saúde grave ou em outra causa extrema, ele pode ser afastado do seu serviço, do seu sacerdócio, sim. Mas ele não volta a ser um leigo no sentido estrito da palavra, como nós, por exemplo, né? Então, agora que a gente já sabe um pouquinho, né, do que é cada um dos 3 graus, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês de coisas que são importantes a gente saber a respeito deste sacramento. O primeiro deles é sobre como ele é ministrado, né? Quem pode ministrar este sacramento. E ele só pode ser ministrado por um bispo. Então, tanto para a ordenação de um novo bispo, quanto de um novo padre, quanto de um novo diácono, ela precisa ser ministrada por um bispo já ordenado. Ou seja, apenas um bispo já ordenado pode passar adiante essa missão, né? Chamar mais pessoas, ordenar mais pessoas para esta missão. Geralmente é uma celebração grandiosa, né? Não é obrigatório, mas geralmente ela acontece num domingo, com a comunidade cheia, com muitas testemunhas, exatamente para celebrar aquela grande coisa que está acontecendo ali, né? Ela é feita por meio da imposição das mãos do bispo, do mesmo jeito que Cristo impôs as mãos aos apóstolos, o bispo vai impor as mãos sobre o novo bispo que vai ser ordenado, ou o novo padre, ou o novo diácono. Ele vai dizer uma fórmula específica, né, para cada uma, né, dependendo de qual grau do sacramento, vai ser uma fórmula que vai ser proclamada diferente. Mas assim, é uma coisa extremamente grandiosa, então geralmente ela é celebrada com a igreja cheia, principalmente quando é a ordenação de um outro bispo, porque é algo tão grandioso que precisa de uma intercessão direta do bispo de Roma. Então, assim, é uma coisa geralmente muito grandiosa, apesar de não ser obrigatório essa celebração, mas ela sempre é ministrada por um bispo já ordenado. Outra coisa que a gente precisa saber também, né, a respeito deste sacramento, é quem pode recebê-lo. E são apenas homens batizados, né? Eu já vi, e com certeza outras pessoas já viram também, algumas pessoas que falam que a igreja
preconceituosa e não aceita o serviço das mulheres, por exemplo. E assim, isso não é verdade. A igreja ela vai aceitar o serviço das mulheres em diversas áreas, e inclusive elas são muito bem-vindas a ajudar. A messe é grande e os operários são poucos, então quanto mais gente puder ajudar no serviço da igreja, melhor. E elas são bem-vindas sim, porém, para o sacramento da ordem em si, são apenas homens batizados. Jesus Cristo, quando ele chamou os 12, ele escolheu apenas 12 homens, ele não escolheu nenhuma mulher. Esses 12, quando eles chamaram outros, também escolheram outros homens. E assim foi durante 2000 anos, né? E é uma coisa que vai ser assim. Então, não é questão de preconceito nem nada do tipo, né? Apesar de eu já ter visto pessoas pensarem assim, e isso não é verdade. Outra coisa também que é importante a gente saber a respeito do sacramento da ordem, né? É que o sacerdote, quando ele é ordenado, ele não vai, por esse motivo, se tornar, por exemplo, um robô que é incapaz de pecar, incapaz de errar. E isso também não é verdade, né? A partir do momento que aquele ministro ele é ordenado, ele passa sim em agir em persona Christi, né? Ele recebe a unção do Espírito Santo, né? Os bispos e os sacerdotes, eles vão ser a figura de Cristo para a igreja, sim. Eles vão ministrar os sacramentos, mas em nenhum momento essa marca do sacramento que eles vão receber vai fazer com que, por exemplo, eles sejam incapazes de errar ou incapazes de pecar, né? O padre, o bispo, o diácono, ele é um ser humano como nós, ele vai ser tentado, ele vai ter a concupiscência dele, ele vai ter que lutar a cada dia pela santidade, como acontece conosco. E essa luta, talvez para o padre, seja mais difícil do que para nós. Para o bispo, seja mais difícil do que para nós. Porque eles têm uma missão muito grande, né? Então, se nós, que fazemos tão pouco, somos tentados, imagina eles que fazem tanta coisa. Eles são a pessoa de Cristo, a presença de Cristo para nós. Então, é claro que o demônio vai tentá-los e vai querer derrubá-los, talvez até primeiro. Eu vi uma pregação do Frei Gilson, que eu gosto bastante das pregações do Frei, onde ele disse que o demônio ele vai querer derrubar os padres primeiro, porque são eles que santificam os outros. Então, os padres, os bispos, os diáconos, eles transmitem a palavra de Cristo, e o demônio não quer isso. Ele quer que a gente não conheça a palavra, que a gente não receba a palavra. Então, os padres eles vão ser tentados. Então, nós devemos olhá-los e entender que eles não são robôs que não vão pecar. E a gente, às vezes, costuma pensar assim, eu vou assistir à missa desse padre porque ele é mais santo do que esse. E assim, não vai interferir em relação aos sacramentos, lógico. A partir do momento que um padre celebra a Santa Missa, oferece o sacrifício da Sagrada Comunhão, batiza ou algo do tipo, ele está nos oferecendo sacramentos, é Cristo oferecendo por meio dele. Então esse sacramento vai vir a nós em perfeito estado, independente do sacerdote ser mais santo ou menos santo. Lógico, se for um sacerdote pecador que não busca a santidade, vai interferir em outras áreas, mas não nos sacramentos em si. E também uma coisa que nós devemos fazer bastante é rezar pelos nossos sacerdotes, exatamente por causa disso que eu falei agora há pouco. Eles vão ser talvez mais tentados do que nós. Então, que nós possamos rezar por eles, que nós possamos estar pedindo por eles, porque Santa Catarina de Siena já dizia, né, que nós devemos respeitar muito os sacerdotes por eles serem a presença de Cristo para nós, e realmente são. Então, se já é difícil para a gente buscar a santidade, tendo os sacramentos, podendo participar de tantas celebrações, tendo os sacerdotes nos auxiliando, imagina o quão difícil seria se não tivéssemos. Então, que nós possamos pedir sempre pelos nossos sacerdotes, possamos pedir sempre pelo Papa, que é a principal autoridade de nossa igreja, para que
eles possam ser amparados, né, a cada dia nessa sua vocação, que é uma missão maravilhosa. Eles abrem mão de tantas coisas da vida para se dedicarem totalmente a essa missão. E que missão maravilhosa que é essa missão do sacerdócio. Então que nós possamos pedir sempre pelos nossos sacerdotes para que eles permaneçam firmes, né, nessa caminhada deles. Bom, tem muita coisa ainda para falar, né, a respeito do sacramento da ordem, se a gente fosse entrar em cada pequeno detalhe. Mas caso alguém queira saber mais um pouquinho, né, o catecismo ele vai explicar muito mais coisas. E eu queria trazer um pouquinho, né, a base, para a gente pelo menos ter uma ideia, uma base do que é o sacramento. Espero ter conseguido explicar bem, né, para vocês. E no mais é isso, que vocês fiquem com Deus e que nós possamos nos encontrar em breve em outro vídeo. Muito obrigado e até a próxima.